Você aí já passou dos 40? E me fala, ficou difícil? Aquela dieta que você fazia antes, agora não funciona mais? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma NutriLive. E o tema de hoje é pro pessoal assim da minha faixa etária. Quem aí já passou dos 40? Já coloca aqui nos comentários. Passou dos 40? Você aí já passou dos 40? E me fala, ficou difícil? Aquela dieta que você fazia antes, agora não funciona mais? Aquele exercício não está mais fazendo efeito? E agora, Nutri, o que eu faço? Tá difícil emagrecer. Isso daí acontece mesmo. Então, depois dos 40, as coisas começam a complicar, mas saiba, não é só para você, é para todas as pessoas, mas a gente consegue, com alguns ajustes, driblar esta fase e sim emagrecer, continuar mantendo o nosso peso e tendo uma vida saudável, tá? Agora, já aproveita, coloca aqui no comentário o que tá sendo mais difícil para você. Engordou? Não consegue emagrecer? Como é que tá acontecendo aí? Aumentou a porcentagem de gordura? Reduziu a massa magra? Conta aí pra mim, tá? Mas, gente, fica frustrado não. A culpa não é sua, não é falta de força de vontade, não é nada a ver com isso. A gente só precisa realmente ajustar os estímulos, porque o estímulo do seu corpo quando você tinha 20 anos é um, agora passou dos 40 é outro, e conforme, né, o andar aí, o caminhar dos anos, cada vez a gente precisa ajustar mais e mais e mais. Então, o que a gente tem que aqui entender? O que muda no seu corpo depois dos 40? Então, você vai ter aí queda hormonal. Então, você tem uma menopausa, uma andropausa, você tem a questão do cortisol, né? Então, o que acontece? A primeira grande mudança são nos hormônios. A mulherada, a gente começa a viver o climatério ou até a menopausa. Aí vai cair quem? Cai estrogênio, cai progesterona. E nos homens acontece o quê? A queda da testosterona. Então, a questão hormonal acontece aí pros dois lados, tá? Tanto pro homem, tanto pra mulher. E aí, a gente começa a acumular mais gordura abdominal, por isso que depois começa a dar aquela barriguinha. Você fala, ai, gente, mas nossa, por que eu comecei a ficar barriguda aí depois dessa idade? Por isso, tá? Então, e pra piorar, tá? A nossa tolerância ao estresse diminui. Então, o cortisol sobe muito rápido e o corpo, ele entra em modo estoque. Gente, tem que estocar agora. Meu dono aqui tá precisando que eu estoco. E aí, ele vai começar a economizar energia e vai começar a acumular gordura, porque ele precisa que você tenha aí um estoque de energia. Outra coisa que acontece é o roubo da massa magra, tá? Então, a gente começa aí com uma sarcopenia. O que é a sarcopenia? A redução da massa magra, tá? Então, o que dita a velocidade aí do seu metabolismo, do seu emagrecimento, é a quantidade de músculo que você tem. Por isso que eu falo, gente, não faz dieta doida para emagrecer rápido, porque você emagrece em massa magra, não em gordura. Isso é muito ruim, porque acaba, na verdade, aí com você. E a partir dos 30 anos, o que acontece? Você vai perdendo massa magra. E depois dos 40, isso começa de uma forma mais acelerada. E é um processo natural chamado sarcopenia. Você vai perdendo aí a massa magra. E você gastando menos caloria para manter as atividades do seu corpo. Por isso que se você comer exatamente igual você comia antes, você vai engordar, porque o seu corpo vai comer menos. Fer, mas eu não tô comendo uma banana a mais. Tô comendo exatamente a mesma coisa, mas tem que comer menos. E vai ter que ajustar aí suas proteínas, as quantidades aí ao longo da
refeição. E o que acontece? Também tem o efeito rebote daquela dieta maluca do passado. Então, se você foi daquela pessoa que ficava passando fome toda hora e fazendo dieta restritiva, agora não vai rolar. Começa a não fazer mais efeito. Vem o rebote, porque o seu músculo tá ficando menor, porque o seu corpo tá gastando menos energia para sobreviver e seu metabolismo, você já bagunçou ele. Mas, Nutri, então o que eu vou fazer? Como que eu vou virar essa chave? Gente, o que você fazia antes não vai adiantar mais. Você vai ter que provavelmente reduzir a quantidade de calorias, aumentar sua quantidade de proteínas, ajustar essa refeição ao longo da alimentação, vai ter que intensificar a atividade física, principalmente para o ganho de massa magra. Então vai ter que treinar força para ganhar massa magra. Só aquela caminhadinha não vai resolver mais. Precisa ganhar massa magra. Precisa de exercícios mais intensos. E você precisa dar muita atenção para o seu intestino, para que ele funcione bem, certo? Então, tá difícil, você não tá conseguindo ajustar, deixa aqui no comentário e já aproveita, agenda a sua consulta. Porque você vai precisar de um plano nutricional bem elaborado para você seguir nessa fase com muita saúde e qualidade de vida. Então, se você gostou dessas informações, já dá o like aqui para mim e compartilha com aquela pessoa que já passou dos 40. Beijão!